Como não fazer prospecção de clientes por telefone? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E para que você faça uma boa prospecção, para que você não erre, eu separei aqui 5 pontos que você deve seguir à risca para que isso não aconteça, para que você não seja visto como inoportuno, como um vendedor chato. Para começar, primeira regra, não se esqueça de pesquisar sobre o seu cliente. Não ter pesquisado sobre o cliente, sobre o que ele precisa, sobre a empresa dele, antes de fazer a primeira ligação é o maior erro, é o pior erro. Por quê? Se você não identifica antes como que é a real situação desse cliente, o que ele precisa, você simplesmente vai correr um risco de tentar adivinhar algo que o cliente não esteja precisando. E você vai simplesmente despejar informações. Outro ponto importante que você quebra, que você elimina quando você faz uma pesquisa, é evitar que o seu cliente pegue você de repente de surpresa com alguma informação. E o que eu quero dizer com pesquisa? Analise o site desse cliente, as redes sociais, principalmente o LinkedIn da empresa dele. Se você trabalha com vendas B2B, se você vende para outras empresas, dá uma pesquisada se de repente não teve algum artigo, alguma publicação sobre a empresa recentemente, se ela não lançou algum produto. Conheça bem o que ele passou nos últimos meses, nas últimas semanas, para que você também tenha uma brecha, um contato, um motivo para começar um diálogo com essa pessoa. O segundo ponto que você deve ter muita atenção é falar muito e ouvir pouco. Não cometa esse erro. Tente sempre deixar que o cliente fale mais do que você. O ideal é algo em torno de 80% o cliente falando e 20% o vendedor. Então não seja aquele tagarela que simplesmente sai falando, supondo ou lançando informações para o cliente sem ouvir o que ele tem a dizer. As pessoas gostam de ser ouvidas e sempre que você age dessa maneira, você cria uma conexão muito maior com a pessoa, né? Então demonstre realmente um interesse, ouça o que ele tem a dizer, que você só tem a ganhar. Terceiro ponto que você deve ter muita atenção e você não pode errar para fazer uma boa prospecção de clientes por telefone. É você não ter entendido a real situação do seu prospect ou desse contato que você está fazendo. Por que você deve seguir a risca o passo anterior de ouvir? É para evitar suposições. Um erro muito comum que nós acompanhamos aqui no P-Control de alguns clientes nossos, algumas consultorias que nós prestamos, é que os vendedores têm mania de que acha que um problema, uma deficiência da maioria das empresas do mercado que ele atende tem essa mesma necessidade. E não é assim. Às vezes até pode ser que a empresa tenha a mesma necessidade, o mesmo problema, mas ela enxerga de uma outra forma. E se você, vendedor, profissional de vendas, vendedora, não entender a maneira como o cliente encara essa necessidade, você pode perder uma venda, perder uma abertura de uma negociação. Então, não entender a real situação do prospect é o terceiro erro que a maioria dos vendedores comete ao fazer uma abordagem por telefone. Outro ponto muito importante é não ter um script de vendas bem definido. Bom, não confunda script com um roteiro que você deve seguir à risca. A diferença do cold call, da prospecção por telefone, que é realmente eficiente, consultiva, para o telemarketing, é que você não tem um script engessado. Você como vendedor, você como consultor, pode e deve incorporar no vocabulário da sua abordagem palavras que o cliente disse para você, você deve repetir essas palavras, você deve ser criativo, você não deve ser robotizado. Então você ter um script bem definido é muito importante, mas não se prenda a cada vírgula, a cada ponto desse script. Coloque sim na sua interpretação, dê o seu toque para que o cliente sinta isso, que ele está sendo especial, para ele se sentir especial. Quanto mais personalizada for a sua abordagem, melhor, mas tenha sim um script de vendas previamente definido. O quinto ponto é não ter um objetivo bem definido. Então, se você vai fazer uma prospecção, vai fazer uma abordagem com o seu cliente, tenha sempre em mente que você tem um objetivo com essa ligação. Seja o agendamento de uma visita, uma demonstração de um produto, enfim. Tenha um objetivo bem claro para que você não tome tempo do seu prospect à toa, para que você não te veja
dessa maneira. Outro ponto também que atrapalha quando você não tem um objetivo bem claro é você não ter um aproveitamento, você não render, não ter uma produtividade ao longo da semana. Então tenha bem claro, definido no script, a chamada para ação, call to action, que você vai executar. Então ouça bastante o cliente, tenha sim uma boa percepção das necessidades, das dores dele, identifique se a maneira que você apresenta o seu produto ou a solução que você oferece encaixa na necessidade dele e tenha uma boa chamada para a ação. Dessa forma, você vai sim fazer uma boa prospecção de vendas por telefone, não vai ser comparado àquele típico telemarketing chato que a maioria das vezes atrapalha e que tende a desaparecer no futuro. Quem trabalha como robô será substituído por robô no futuro. Portanto, seja consultivo, use a criatividade, interprete o que o seu cliente tem a dizer e transforme isso em solução que você vai vender mais, ok? Sucesso e ótimas vendas!